Vamos comentar o vídeo deste nosso querido irmão Ângelo Gravena, que teve uma experiência com a Congregação Cristã no Brasil. Vamos examinar então o seu vídeo. Então, irmão Jair, houve uns fatos na CCB, mas primeiro eu quero contar como eu vim parar na CCB. Eu fiquei 19 anos na Universal, de 92 a 2010. Aí comecei a ver as heresias que tinha lá e comecei a não concordar, né? Aí nisso, antes, em 2005, conheci a CCB, né? Começando, fiquei testemunhado. Aí em 2009, aí eu comecei a vir na CCB, né? Pensando ser a igreja certa, e fui no cultos, ia nas visitas, o pessoal pegava pra mim: nossa, você vai ter casa, mulher, emprego bom, não sei o que. Eu falei: nossa, aqui é a igreja certa, né? Então, o que ele encontrou no nosso meio foi o expediente comum nas igrejas pentecostais de fazer promessas de casa, carro, pôr por cabeça na liderança. Então, isso é geral. Essas igrejas, ao invés de estabelecer as pessoas no ensino das Escrituras, no ensino da palavra, eles não ensinam a palavra, mas fazem as promessas. A congregação não é diferente, só que ela é mais modesta nessas promessas, né? As demais igrejas aí, do tipo universal, mundial, eles exageram até neste recurso, né? Neste recurso. Acontece? Lógico que acontece. Se a pessoa confia, o milagre vai acontecer. Mas onde não acontece, são falsas profecias, promessas que não se cumprem. Não tem outra palavra, são falsas profecias. É evidente que se você não tem o que ensinar, é evidente que se você não conhece o que a Bíblia diz, se você não conhece as doutrinas fundamentais, as doutrinas da sua igreja, se você não conhece as doutrinas fundamentais das Escrituras, você não tem o que ensinar. Você não tem o que ensinar. E qual é o recurso? Qual é o recurso? Ficar pregando práticas cristãs e fazendo falsas profecias. Na congregação, as profecias são jogadas em cima da cabeça das pessoas. São 300, 400 pessoas. E o ministro joga as profecias. Isso não é prática do cristianismo. A igreja primitiva não fazia isso. As profecias que você encontra dentro da Bíblia, elas tinham o endereço certo. Por exemplo, Ágabo tirou o cinto do apóstolo Paulo, amarrou-o com o seu próprio cinto e disse: assim farão ao dono deste cinto. Naquela reunião estava o apóstolo Paulo e vários ministros e outros irmãos. E chegou o profeta Ágabo e fez essa profecia. Ninguém saiu dessa reunião pensando: será que a palavra foi comigo? Será que a profecia foi comigo? Agora, na congregação, joga-se profecia na cabeça das pessoas, sem nenhuma responsabilidade. Evidentemente, muitas delas não vai ter cumprimento. E não há outra palavra. São falsas profecias. E estes homens vão dar conta diante de Deus por causa destas falsas profecias. Esteja seguro disso, você, ministro da congregação, que assume a tribuna e não prega o evangelho, fica pregando práticas cristãs e fazendo profecias. Você vai dar conta dessas almas. Então veja, o Senhor Jesus não mandou profetizar a vida de ninguém. O Senhor Jesus não mandou viver profetizando a vida das pessoas.
O dom de profecia existe? Existe. Paulo instrui lá na carta aos Coríntios que se houver profeta, fale 2 ou 3. Tá? Mas o cristianismo é uma religião de ensino, aprendizado. Jesus disse lá em São Mateus, capítulo 28, verso 19: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazer um discípulo implica numa relação professor e aluno. É para ensinar o Evangelho. O Evangelho é para ser compreendido. E a principal razão do Evangelho é a salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. As pessoas precisam ser ensinadas a respeito da salvação. Porque a alma é salva pela compreensão do ensino da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir o ensino da palavra de Deus. Então, agora, promessas, 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 e a pregação do Evangelho, notoriamente dentro da congregação, não é feita. Aqui nós temos um Evangelho fajuto, um Evangelho importado do Paraguai. Não é o verdadeiro Evangelho. Quem não sabe o que é Evangelho, principalmente os da congregação, por favor, leia o Evangelho de João. Quem não sabe o que é salvação e o que é Evangelho, leia o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 18. E você vai saber o que é o Evangelho. O restante são práticas cristãs. Práticas cristãs que nada tem a ver com o Evangelho. Práticas cristãs não salvam a alma. O que salva uma alma é a confiança, a inteira confiança naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, o que ensina o ministério da congregação? Ensina práticas cristãs. Você não deve fazer isso, isso. Estas coisas que você deve fazer é isto. Mas isto não salva a alma. E estes ministros são abusados, sabe? Abusados. Assumem uma tribuna diante de uma comunidade cristã, né? E nem sabe o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo diz, deixou registrado no Novo Testamento. Veja, ele era um vaso escolhido por Deus. E ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Por que este gemido? Isto é um gemido diante do tamanho da responsabilidade. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Agora você imagine o camarada, onde que vai parar um camarada que nem sabe o que é o Evangelho e fica pregando um Evangelho mentiroso, fajuto. Esse homem é maldito diante de Deus. É um homem maldito. Paulo fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se um anjo do céu, ou mesmo um de nós, apóstolos, pregarmos um outro evangelho diferente daquele que eu vos tenho pregado, seja considerado um maldito. Maldito. A condenação destes homens é grande e o fim destas coisas é o inferno. Aí eu fui em certas visitas, comecei a ver umas coisas estranhas, mas não é o caso agora. Então, nessa parte do demônio, ocorreu dois fatos aqui que eu achei assim meio esquisito, né? Assim, que o homem de Deus tem autoridade para expulsar o demônio, né? Mas primeiro foi com o meu patrão. Ele tem um cunhado dele que bebe e manifesta com o espírito, né? Aí ele tava lá na casa dele, aí chegou os parentes dele, chamou ele e falou: neném, o coisa lá tá manifestado lá com o demônio. Ele contando pra mim, né, como aconteceu. Aí ele falou: pera aí que eu já vou lá. Aí pegou, colocou o terno, se arrumou tudo, pegou o inário, a Bíblia e foi lá, né.
Então, é o crente do paletó e da gravata. Então o sujeito acha que por ele estar assim vestido no trato aqui das coisas nossas aqui, vestido convenientemente diante de Deus, ele tem alguma virtude, alguma autoridade, né? Só que a autoridade está no nome do Senhor Jesus. Mas é preciso que exista a confiança, a fé no coração daquele que se propõe a essa tarefa de expulsar demônios. Porque se ele não acredita em Jesus Cristo, como é o nosso caso aqui, o ministério não acredita na pessoa de Jesus, não tem a confiança, a fé necessária, e a Irmandade também não tem a confiança e a fé necessária para operar estas maravilhas. Expulsar demônios não é nada, não é uma tarefa só para crentes, até os incrédulos, se ele crê no poder, na autoridade de Jesus Cristo, o demônio vai sair. Agora, se não crê, não tem chance. Não tem chance. Esse irmão aí que foi lá tentar expulsar o demônio do seu familiar, teve sorte, podia tomar uma surra, como aconteceu com aqueles judeus lá no livro de Atos, que o demônio disse: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, e vocês, quem são vocês? E partiu os demônios, o demônio endemoniado partiu para cima deles e deu-lhes uma surra. Deu-lhes uma surra. Aí o diabo olhou pra ele assim e falou: ah, isso aí não pode comigo. Aí meu patrão: eu não posso, mas Jesus pode. Aí diz o meu patrão que ele ficou cantando hino, lendo a palavra de Deus, e o demônio não saía. Não saía depois de um tempo que o cunhadeiro voltou normal. Isso é resultado da falta de confiança na pessoa de Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus, e eles não acreditam nisso. Jesus é o próprio Deus encarnado, e isso é da nossa doutrina, que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas não, eles acreditam na sua própria justiça, na sua própria virtude, e se acham alguma coisa diante de Deus. E se dão mal, porque não é por aí. Não é por aí. Eu já vi isso acontecer. Quem me testemunhou a Congregação Cristã do Brasil foi um ancião, ele é falecido já, chamado Onildo Clã. Ele atendia lá na congregação da Vila Guilhermina. Me convidou para ir assistir um culto lá com ele. Eu fui lá e assisti, era uma quinta-feira. No final da reunião, trouxeram lá um endemoniado, um rapaz. Veio se contorcendo, trouxeram lá na presença dele. E ele ficou lá tentando expulsar, ficou fazendo resenha. Depois de uns 5 minutos, 10 minutos, ele mandou que levasse o camarada embora para casa. E depois advertiu: olha, não tragam pessoas assim, não tragam para mim, nunca mais, não façam isso. Entendeu? Então, muitos não se atrevem também, até os que confiam, né? Tem crentes, ministros na congregação que têm uma fé com uma grande confiança na pessoa de Jesus. Entendeu? Porque a fé, evidentemente, é muito individual e diferente de uma pessoa para outra, né? E até poderia expulsar, mas o cara não vai. Sabe por que não vai? Porque tem medo. Medo do quê? Do quê? Medo que o diabo fale, por exemplo: você é pecador, você adulterou, rapaz, quer me expulsar aqui? Entendeu? E o povo vai acreditar no diabo e não vai acreditar no ministro. E ele vai arrumar para sua cabeça e vai até ser expulso do ministério. Entendeu? Então é isso aí o que acontece. Eu tenho casos até, eu gostaria que ele testemunhasse, mas ele é covardão, sabe? Ele não vai fazer. Ele aparece nos sites de debates da congregação, nos fóruns de debates da congregação,
com o pseudônimo, né, usando o fake com o título de Servão CCB. E ele me contou, diz que lá no Itaim Paulista, uma pessoa endemoniada tomou a tribuna para pregar. E não teve ninguém com autoridade para expulsar isso. Entendeu? Eu até gostaria, se esse camarada ver este vídeo, que ele traga para a gente esse testemunho com as suas próprias palavras. Se não quiser mostrar sua cara, faça um áudio pelo menos, para a gente ver e aprender a respeito disso, né? Para a gente entender o que acontece no meio da congregação com respeito a espíritos maus. Como são tratados os espíritos dentro da congregação cristã no Brasil. Esse é o primeiro fato que ocorreu, né? O segundo foi com um cooperador aqui, que tinha um irmão que sempre ia na casa dele lá. Aí no dia eles resolveram orar, né? E esse irmão, ele bebe. E aí o que houve? Eles foram lá, aí bem na hora que eles estavam orando, o irmão manifestou com o demônio. E pelo que eu fiquei sabendo, o demônio, ninguém conseguia segurar ele lá. Aí eu acho que até bateu no cooperador já de idade. Então é isso que nós já comentamos lá minutos atrás, né? O cara não acredita na divindade de Jesus Cristo, na sua autoridade e no seu poder, né? Vai apanhar, como apanhou lá o judeu Seva e seus irmãos lá, né? E tentaram de tudo para expulsar ele e não conseguiram. E eu vi essa parte quando eles estavam na rua. Eu tava vindo assim para comprar um negócio. Aí eu vi eles lá na rua, lá o irmão que tinha manifestado com o espírito ao contrário já tava normal. Aí o cooperador falando pra ele: "Você tá calmo?" Mal sabia o cooperador que aquele era um espírito ao contrário. Aí: "Você tá calmo? Você tá calmo?" Uma das coisas que acontece é o seguinte: o diabo se esconde, né? Ele toma posse e se manifesta, mas às vezes ele fica escondido no corpo da pessoa. E a pessoa tem o comando da sua própria vida. Mas isso não quer dizer que ele foi liberto. O diabo está lá. Se esse cooperador fosse um homem de Deus revestido de seu poder, o demônio não suportaria a sua presença e ficaria gritando. E se ele se escondesse, ficasse quietinho, o ministro tem autoridade para ordenar que ele se manifeste, para depois expulsar. Entendeu? Agora o cara ficou perguntando: aí você está bem, está calmo? Tá calmo porque o demônio renunciou o comando da vida desse homem. Permitiu que ele governasse sua própria vida, mas estava escondido lá dentro dele. O que será que aconteceu, né? Aí daí passou o dia do culto, aí o cooperador começou a falar: aconteceu um fato na minha casa. Aí foi explicando, falando. Aí diz ele: "Eu nunca vi aquilo, nos meus 30 anos de caminho, nunca vi isso na minha vida, nunca vi. E outra, a sepultura vai abrir." Quer dizer, diz ele que a sepultura para esse irmão ia abrir e ele ia morrer, né? Então é isso aí. O Senhor Jesus mesmo disse, né, que Satanás não expulsa Satanás. Se o camarada não é do Senhor, não é um servo de Deus, não é um seguidor de Jesus Cristo, não crê no Senhor, não crê na palavra de Deus, como a infalível palavra de Deus, como regra de fé e prática, porque se ele acreditasse na Bíblia como regra de fé e prática, ele estaria ensinando as Escrituras, porque a Escritura manda ensinar o que a Bíblia diz, abrir a Bíblia e ensinar o que ela diz, tá? Não crê na divindade de Jesus Cristo, não crê no segundo ponto de doutrina, que é a doutrina da Trindade, não crê na divindade de Jesus Cristo. Confira aí no seu quinto ponto, no seu inário número 5. Estão manifestando a incredulidade deles na pessoa de Jesus. Não creem que Jesus é Deus encarnado. Não creem que a salvação é pela fé conforme a nossa doutrina. Fica pregando um evangelho fajuto, mentiroso, um evangelho de perdição, que é um evangelho que consiste em práticas cristãs
Algumas são legítimas, como reunir, orar a Deus, cultuar a Deus, fazer visita. Outras questionáveis, duvidosas, altamente questionáveis, por exemplo, com a paz de Deus. Não existe esse paz de Deus como saudação. Você encontra graça e paz no nome de Deus associado ao nome de Jesus, mas não encontra a paz de Deus para estabelecer isso como saudação. E outras demoníacas, diabólicas, né? Como, por exemplo, a pessoa que contradiz, se opõe a um ancião é expulso do ministério ou é expulso do meio da irmandade e condenado à perdição eterna. Entendeu? Então, estes homens não estão com nada, não têm autoridade, não têm poder. Tá? E faz outra coisa também. Faz o quê? Transfere a responsabilidade. Transfere a responsabilidade. Por quê? A responsabilidade de expulsar, de tratar esses problemas espirituais no meio da irmandade, de uma congregação, de uma comunidade cristã, é do ministro. Ele é o principal responsável de resolver isso aí. Mas ele não faz. Agora, para não ficar mal para eles transferem a responsabilidade. Como esse daí. Esse daí disse o quê? Que a sepultura vai se abrir. Tá? A sepultura vai se... Fez uma falsa profecia. A sepultura vai se abrir para engolir esse camarada que é possesso de demônios. Por quê? Porque ele não tem autoridade, não tem poder. Já contei em outros vídeos o episódio lá que eu assisti lá em Guarulhos, que uma família de irmãos, filhos de pais crentes, cresceram dentro da congregação de bom testemunho. O espírito mau pegou uma das suas filhas. E o que aconteceu? O ancião foi lá? Não foi. O que ele disse para a Irmandade? Da tribuna ele disse para a Irmandade: Irmandade, essa coisa pega, não passa nem na calçada dessa família aí, porque certamente o pai ou a mãe pecou, estão no adultério, entendeu? Então o que ele fez? Transferiu a responsabilidade para a família. A família foi excluída da igreja e o povo todo começou a agir preconceituosamente com eles. Se fossem cruzar na calçada, os irmãos da congregação atravessavam para o outro lado só para não conversar com ele, não cruzar com ele. Se encontravam na farmácia, no supermercado, viravam a cara. Entendeu? Por quê? Por causa do falso profeta mentiroso, filho do diabo, que disse isso para a Irmandade. É isso que eles fazem, transferem a responsabilidade. Coloca a culpa sobre a pessoa que está numa situação que precisa mesmo de um servo de Deus para libertar daquela ação maligna na sua vida. Aí Deus não ia fazer isso. Jesus fala: não vim matar as almas, vim salvar as almas. Aí, detalhe, esse cooperador já faleceu, já tem 2 anos. Aí esse irmão aí tá vivo até hoje ainda, né? Então, mas o que eu notei nisso, irmão, já é que eles não têm autoridade de expulsar o demônio. E outra, eles ensinam o povo a falar inimigo. Para que tem medo de falar demônio, Satanás, que é o nome que Deus colocou de humilhação para esses anjos caídos, né? Satanás queria ser Deus, né? Não, porque tem o nome de exaltação, Deus, não de Satanás, demônio, né? Serpente que se rasteja. Então eles têm medo, né? Agora no Universal eu já vi muito isso aí. Eu já sei como que é, o pessoal expulsa, né? Mesmo estando os erros lá no Universal, lá. Mas lá eles expulsam o demônio, tem a fé. Eu mesmo tive experiência com Deus lá, o pastor colocou a mão na cabeça minha, orou, eu tinha uma depressão em 2001 para 2002. Veio um fogo, queimou meu coração, sumiu aquela depressão. Minha mãe estava junto, minha mãe, inclusive o pastor colocou a mão na cabeça minha da minha mãe, ela sentiu também esse fogo. Essa foi a experiência que eu tive lá. A outra foi uma alegria assim que eu nunca senti na minha vida também, num dia de adoração a Deus. Então é isso aí, irmão Jair. Eles não têm autoridade de expulsar o demônio, usar a fé, né? E eu vou fazer outros vídeos também. Eu vi cada coisa nas visitas, nos conflitos bíblicos. Mas aí, isso fica para depois. A paz de Jesus.
Então, na realidade, é o seguinte, tá? O ministério e a irmandade da congregação são ensinados por esses ministros a viver na prática da justiça própria. O sistema religioso da congregação é fundamentado na justiça própria. Tá? O sujeito não se acredita pecador, tá? Ele não peca. Tá? O pecado é o pecado só do adultério. Você pode bater na mulher, você pode pegar dinheiro dos outros, ser infiel nos negócios, enganar, ludibriar, tá tudo certo, tá beleza. Entendeu? Você põe o seu palitozinho aí, a gravatinha, né? Põe a Bíblia dentro de uma pastinha bem escondidinha debaixo do braço e vai para a igreja. Entendeu? E é paz de Deus para cá, paz de Deus para lá. Entendeu? Mas com isso estão ofendendo. Primeiro, a palavra de Deus diz que são mentirosos, né? A palavra de Deus diz que quando nós negamos o pecado na nossa vida, a palavra de Deus diz que somos mentirosos. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8. O versículo 10 diz que o sujeito, quando nega o pecado na sua vida, está ofendendo e insultando ao próprio Deus. Porque está escrito, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Entendeu? Então, e vive testemunhando lá na frente da Irmandade, né? Deus me chamou nesta bendita graça e eu vou herdar a coroa da vida eterna se eu permanecer firme e fiel. Então, se eu permanecer firme e fiel, isso é mensagem subliminar. Que pelo menos até aquele momento, aquele sujeito foi firme e fiel, porque se ele não fosse, ele não levantaria para testemunhar. Entendeu? Então, na realidade, por meio de linguagem subliminar e esse sistema religioso, as pessoas se acham justas diante de Deus, santas, né? Imagina, não peca, é firme e fiel. Então, acreditam em si mesmos, que são possuidores de virtude até para expulsar demônios e fazer milagres, mas não são nada. Quando colocados à prova, é isso que a gente assiste, porque não há poder deles, não há vida cristã, não há nada. Deus não está na vida destes homens. Deus não está, não são almas salvas. Por isso não tem autoridade, não tem poder. Eu agradeço o irmão Ângelo Gravena, viu, irmão Ângelo? Deus abençoe o irmão falar aqui a sua experiência, viu? E pode estar certo, hein? Você vai ter uma provinha aí para você por causa disso aí, tá? Mas não temas, fica tranquilo, tá? O Senhor está na tua vida e vai te abençoar e vai te guardar, sabe? Aliás, quando o inimigo investe contra a gente, fique seguro que vitórias se seguirão. Vitórias maravilhosas que você almeja há muito tempo e elas vão chegar na sua mão. Tá bom? E eu faço um convite aí àqueles que têm uma experiência para relatar, divulgue esse vídeo e me avise, para a gente comentar, sabe? É muito importante que a gente comente essas coisas. Tá? Fica na paz de Deus, meus queridos.